Ok, beleza. Bom, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião do Núcleo Baixada Santista da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Hoje, dia 8 de junho de 2021, uma terça-feira, 18 horas e alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Muito bom encontrar vocês, né? Aquele grupo persistente que está sempre aí acompanhando as nossas discussões, os nossos debates, né? Para a gente poder continuar aí a nossa caminhada, né? Bom, eu solicitei essa reunião, né? Porque eu acho que a gente tem que dar um novo impulsionamento, né? Na nossa atuação. A BFC Nacional tem feito um trabalho muito forte, né? Eu tenho falhado um pouquinho de trazer algumas informações para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo desenvolvido, né? Mas está muito bom o ritmo, né? O último núcleo que foi formado e uma estrutura muito boa e já começou com a todo vapor, é um núcleo lá na Amazônia Legal. Nós temos lá a Marcela, ela é da Caritas Nacional, né? E ela é uma pessoa muito atuante, né? E formou lá, fizeram um seminário, envolveram o bispo da região, várias outras pessoas de diversos estados, né? Por sinal, né? Então, o Acre lá também está com um grupo forte, enfim. E Santo André aqui está começando também, né? Já começou, está fortalecendo um núcleo aqui próximo, né? Enfim. E teve encontros, né, nacionais, onde, de certa forma, isso foi apresentado, né? E eu gostaria justamente de refletir, né, com vocês como é que a gente pode avançar. Tem um movimento mais recente em nível nacional, né? É uma provocação de definir os 10 princípios da BEFSE, né? Mas isso vai ser uma discussão que já está, de certa forma, acontecendo, mas vai ter uma plenária para que isso seja consolidado. Né? Daí eu vou deixando vocês a par, assim, na medida que vocês puderem participar, seria excelente. Mas, enfim, a primeira boa notícia é essa. O Eduardo Brasileiro acabou de informar ontem, de que houve uma reunião com a CNBB, com o Dom Valmor, né, que é o presidente da CNBB. Participaram dessa reunião o Eduardo Brasileiro, o Peterson, que é outro jovem talentoso, muito atuante lá de São Paulo, o professor André, né, que também, desde muito tempo, né, participa aí da BEFS, desde a sua fundação, a Silvana, esposa do Célio Turino, né? Enfim, e além do Dom Valmor, estava mais uns 2 ou 3 bispos, né? Também muito atuantes, muito atuantes. E a conversa toda girou, né, de Puxa vida, Associação dos Bispos, como é que é mesmo? Qual o nome mesmo? CNBB. CNBB. Eu comecei com A, me ferrei. CNBB. Então, essa aproximação é para que a CNBB, mais do que nunca, né, se comprometa com a proposta do Papa, né, e apoie no que puder justamente a articulação, né, que basicamente é formada por líderes ligados à Igreja Católica, por sinal, não que seja obrigatório isso, né? Afinal, o nosso movimento é intercrença, interreligioso, enfim. Mas então é isso, né? Vamos ver agora como é que isso repercute, né? Mas assim, tem aí uma bela caminhada pela frente. Para a nossa discussão de hoje, eu trouxe vários assuntos, né?
mas eu queria propor a gente começar justamente da organização, uma melhor organização do nosso núcleo, né? Porque o nosso núcleo, né, como todo mundo sabe, né, segue o princípio da economia solidária, ele é autogestionário, né? Quer dizer, não tem alguém que mande, que coordene, que chefie, que lidere, né? E isso a gente, todas as nossas atividades e ações, né, a gente procura discutir em grupo, decidir em grupo, e é muito bom isso, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria que a gente começasse a formar o mínimo de uma organização para a gente poder até deslanchar em vários assuntos, né? Uma estrutura, vamos dizer assim, né? Que a gente pode pensar em debater é justamente como é que a própria BFC Nacional ela está montada, né? E é essa proposta que eu vim refletir com vocês, né? Para ver o que vocês acham, né? A BFC nível nacional, ela tem um grupo de facilitação, que eles chamam, né? Que basicamente é formado pelo pessoal que está desde os primórdios mesmo de ABEFSE, né? Então, lá, aqueles que pegaram a proposta do Pacto, começaram a refletir e tal, né? É um grupo pequeno, tem jovens participando, né? Bom, esse é um grupo, né? Que tenta enxergar a BFC como um todo. Aí tem o GT de articulação, que eu inclusive participo, né? Que é um GT que pensa justamente quais as ações, as atividades que a BFC pode executar, pode colocar em prática, né? Tem um GT de comunicação, tem um GT que foi criado recentemente, que é Intercrenças, né? Para justamente trabalhar essa questão da interreligiosidade, né? Intercrenças, enfim. Tem o de pesquisa, né? Que faz análise de conjuntura, está fazendo um belo de um trabalho, né? De justamente uma análise da realidade. Opa, o Jean-Pierre Leclerc, olha, o Jean-Pierre está presente. Então, Jean, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado aí pela presença, meu amigo. Legal. Olá, boa noite. Boa noite, muito bom, bacana. Nós já começamos e eu estava falando como é que a BFC Nacional, quais as principais atividades que ela está desenvolvendo, por sinal, está num ritmo muito bom, né? E a conversa também de hoje é justamente para a gente tentar acompanhar esse ritmo, né? E eu estava falando da estrutura da BFC em nível nacional, né? Então, as várias comissões que existem, né? Grupos de trabalho. E daí tem grupo de facilitação, de articulação, de comunicação, um GT de pesquisa e conjuntura, um intercrenças e, mais atualmente, foi criado um grupo de observatório econômico, observatório de finanças, que nada mais nada menos, quem lidera é a Maria Lúcia Fatorelli. Né? A Maria Lúcia, por sinal, ela está vinculada à CNBB também, ela dá todo o suporte à CNBB, nessa questão de análise de conjuntura também, né? E eu acho, bom, enfim, muito interessante, e eu preciso, de certa forma, trazer mais essas informações aqui para o núcleo, porque, por exemplo, esse observatório, ele é aberto, né, para os membros da BFC, para os membros dos núcleos da BFC espalhados pelo país, né? Então, eu vou começar a colocar mais no nosso grupo para quem quiser poder participar dessas reuniões, que são periódicas também, né? Ô, Pascoal, seja bem-vindo, meu amigo. Tá sem som, tudo bem, ainda não chegou o som. Mas, enfim. Aí, agora desculpa o atraso aí. Oh, seja bem-vindo, meu amigo. Poxa, você é uma peça fundamental aqui nos nossos trabalhos. Boa tarde a todos. Beleza. Bom, então,
Qual é a minha proposta, viu, Pascoal? Eu falei sobre como é que está estruturada a BFC Nacional, né? Que a primeira pauta aqui da nossa reunião que eu propus é justamente a gente discutir uma organização mínima, né, para que a gente possa, vamos dizer assim, distribuir melhor, né, algumas atividades para que a coisa comece a deslanchar melhor, né? E eu falava da BFC Nacional, né, que tem lá vários grupos de trabalho, que a gente podia se espelhar neles para formar algumas comissões nossas, né? Enfim, o nome em si, o título, é o de menos, né? O importante é mais a ideia, né? Bom, olha só, o que a gente precisaria, né? A gente precisaria, na minha opinião, isso daí depois é mais para a gente debater, né? Precisaria ter uma comissão, né? Que servisse como articuladora mesmo, né? Ou seja, no núcleo como um todo, pensando as atividades do núcleo, as ações, né? Poderíamos até adotar também esse nome, né? Comissão de articulação, porque comissão de coordenação, por exemplo, não sei, né? Mas de repente a gente poderia adotar também o que o Nacional utiliza, mas não vejo problema nenhum também de ser comissão de coordenação, né? Para até esse grupo, né, que de repente pode ser esse aqui, tá? Enfim, mas ele possa frequentemente se reunir para justamente fazer um debate, assim, bom, quais os rumos que a gente deve tomar. Uma comissão de comunicação, né, que vai tratar aí, da forma de a gente se comunicar internamente, externamente, né? Esse grupo, essa comissão pensaria, vale a pena criar uma mídia, né? A gente utiliza as mídias da BFC Nacional, que pode também, né? Não teria problema. Eu vejo assim de tudo um pouco, sabe? Tem núcleos que fazem a sua própria mídia, né? E tem outros que utilizam a mídia da BFC Nacional, né? Colocam lá suas atividades. Lembrando que a gente já tem pelo menos um canal no YouTube, né, onde a gente deposita os nossos vídeos. Está lá depositado o curso, por exemplo, né, as nossas reuniões também estão lá, né? Enfim, para quem quiser poder navegar nessas informações. Bom, eu acho que vale a pena a gente ter uma comissão intercrenças também. Temos pessoas aqui que tem essa visão, né, de um trabalho mais integrado com as outras religiões, ou pessoas que, enfim, não tem religião nenhuma, mas quer participar da mesma forma aqui com a gente, né? Podemos pensar, então, no intercrenças. E, não sei, uma coisa que me chamou a atenção, que a gente poderia também ter uma comissão de análise de conjuntura regional. Né? Então, lá, eu estava comentando que na BFC Nacional já tem isso, né? Tem lá até um grupo de trabalho de pesquisa, tem lá o Observatório Financeiro, com a Maria Lúcia Fatorelli, né? Enfim, mas localmente a gente poderia experimentar tal coisa, né? Uma comissão, né, que trate de análise de conjuntura, né? Que periodicamente, de acordo com o grupo que tratar desse assunto, né, pensaria, quinzenalmente, mensalmente, bimestral, não sei, né, emitir um relatório de uma análise nossa, né, da situação regional, né? Enfim, eu acho que, na minha opinião, pelo menos, né, que essas 4 comissões, né, elas seriam suficientes para a gente dar uma organizada e começar a trabalhar no sentido de cada um enxergar um pouquinho, né, o objetivo da sua comissão e a coisa começar a caminhar de um ritmo melhor, né, um ritmo adequado, um ritmo que a gente consiga aí, enfim, fazer o nosso trabalho. Bom, tem a pauta, eu estou começando com isso, né?
e, logicamente, tem outros assuntos, né? Eu, na medida do possível, né, eu gostaria que o pessoal comentasse e que fôssemos o máximo possível objetivos, tá bom? O que vocês acham? Palavra na tabela. Quem é que começa primeiro? Oi, Inácio, fale aí, meu amigo. Eu acho bom, acho legal, né? Eu acho que podia manter o grupo de trabalho, tá? Porque assim, eu sei que no fundo não muda nada, mas muda. Entende? Esteticamente muda. E até acho que funcionalmente também muda, né? Eu acho que essas quatro, né, que você colocou, esses quatro grupos seria interessante, né? E acho que podia ser interreligioso, que é o que se usa hoje, né? Que se fala mais, né? A questão da interreligiosidade. Eu não Né? estou ouvindo nada. Alguém está ouvindo? Eu estou, Pascoal. O restante Não, está? é só para saber se o problema é meu ou dele, não sei. Pode ser seu. na configuração. Não está ouvindo? É seu, Pascoal. Você está me ouvindo, Pascoal? Eu estou te ouvindo, Ah, mas beleza. quando ele fala, eu não ouço. Entendi. Ué? Agora, de vez em quando, eu ouço o que ele fala. Ué? E agora? Ué, que estranho, eu Melhorou? nunca vi nada disso. Não, Inácio, mas para nós tá bom, viu, Inácio? Então tá bom. Não, mas basicamente isso. Eu acho interessante, né? Até para a gente poder estruturar a questão da ação, né? A questão da atividade, já que agora a gente já está, acho que quase todos vacinados. Está todo mundo eu. ouvindo Sim, Pascoal. Que o coisa Inácio? estranha. Não. Eu acho que o teu computador tem alguma configuração para impedir que você escute o Inácio. Mas, Você Não, colocou mas você eu ouço bem. Agora, o Inácio isso fez... não vem nada, absolutamente tudo fechado. Caramba, que esquisito. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Bom, mas olha só, Pascoal, o Inácio, viu? Ele está propondo que essas quatro comissões, né, sejam chamadas de grupos de trabalho, tá certo? E ao invés de entre intercrenças e interreligiosidade, ele considera que interreligiosidade e interreligião, né, seja mais indicado. Mas, viu, Inácio, eu vou deixar isso por conta do nosso professor aqui de Santana, o Silvio, e o Silvio, ele também conhece bastante desse assunto, né? Porque eu não sei se tem a ver, por exemplo, interreligião, quer dizer que entende-se que a pessoa tem religião. Né? Agora, o intercrenças abrange também aqueles que não têm religião, que a crença dele não, a crença dele é própria e não necessariamente está ligada a uma religião, né? Essa é a explicação que eu ouço falar, tá bom? Tá, tudo bem, sem problema. Isso dá para entender da mesma forma. E eu acho que tem que estar ligado à questão da ação, né? Que nem estava falando, né? Da gente ir a campo, porque não está dando mais. É verdade. Não, beleza. Então, acho, por exemplo, a gente utilizando o grupo de trabalho, a gente acompanha, né, o nacional. Tá bom. Muito também por esse lado. Tá aí, agora, as disposições aí fica por uma mais para frente aí um pouquinho. Tudo ótimo. Beleza. E aí, mais alguém gostaria de comentar? Oi, Conceição, por favor. Oi. Então, Baldo, você propõe 4 grupos de trabalho, né? Isso. Articulação, comunicação, intercrenças, se a gente mantiver a nomenclatura da BEPS nacional, e o observatório da conjuntura regional, certo? Nós aqui somos em 6, aqui nessa reunião, né? Nós somos em 10. 10? 10. Desculpa, tem 10. Eu acho que
é viável. Eu vi ali que a Marília já se colocou como comunicação, né, Marília? Legal. E eu acho que eu concordo com essa ideia da gente seguir a BFC Nacional. Acho que a gente tem que ter, né, não dá para ficar inventando muito a roda. Eu acho que a gente ganha força se a gente mantiver a forma da BFC Nacional trabalhar. Então, eu concordo com isso. E eu concordo também que essa coisa da intercrença ou interreligiosidade, ela seja uma marca muito forte da gente, né? E que a gente consiga ser esse lugar agregador mesmo, para que as pessoas não achem que é uma coisa específica da Igreja Católica. Ela foi puxada, ela nasceu dentro desse âmbito, mas ela é muito maior, mais ampla do que isso. Então, acho que isso é legal. E a questão das ações, eu fico me perguntando só como é que a gente vai lançar ações sem que a própria BFC Nacional tenha lançado os princípios, né? Eu não sei se a gente não está indo, mas eu acho que a gente tem que começar. Eu concordo com o Inácio que está na hora de ir para a rua, está na hora de começar. Então era isso. Poxa, muito legal. Só para... Fala, Inácio. Não, eu acho que existe a questão das casas, né? Sim, vamos falar. Vamos falar. Então, Oi. Então, vamos por partes, né? Vamos tentar definir essa primeira pauta, assim a gente já segue em frente. Pessoal, olha, eu estou muito satisfeito aí com a presença hoje aqui do pessoal. A Conceição foi meio cortada a fala. Eu ouvi tudo direitinho, caramba. Mas olha, nós temos a presença do Jean-Pierre, né? Não sei se todo mundo conhece o Jean-Pierre. O Jean-Pierre, se apresenta aí rapidamente, por gentileza, que muitos aqui não te conhecem. Aproveitar e me apresentar também. E aí eu já falo também qual que é a minha sugestão. Sou arquiteto urbanista, né, trabalho na Prefeitura de Santos. Né. Inácio, está ouvindo? O Pascoal, está ouvindo, Pascoal? Não, o Jean-Pierre não. Caramba. Eu acho melhor, eu acho uma boa o Pascoal sair e voltar. Boa ideia. Pascoal, dá uma saidinha e volta rapidinho, para ver se normaliza, porque é só você. Não precisa ir muito longe. Não vai muito longe não, hein? Volta logo. Bom, mas que beleza. Então, você trabalha na Prefeitura de Santos? Fechar a porta aqui para... Tranquilo, Jean. Melhorar também. Bacana. Eu, desde 2015, trabalho na CIED. Faço análise de obras particulares lá, né? Então, eu analiso os projetos que são de particulares, né? E também estou como diretor regional do Sindicato dos Arquitetos no estado de São Paulo, SASP. Então, tem uma regional na Baixada Santista e eu estou como diretor. Pascoal, está me ouvindo agora? Agora estou te ouvindo. Agora ficou bom. Eu acho que a história de sair e entrar, acho que deu certo. Temos experts aí nessa parafernália que ficam quietos, né? Uma coisa tão... Fala, Inácio. Não, isso não é expertise. Não é expertise, é assim mesmo. A tecnologia é assim, não funciona, desliga e liga de novo. Certo. Eu sempre esqueço de fazer isso. Bom, então continuando, fala, Jean. Isso. E a gente participa de alguns projetos na área de habitação, né? Então tem um projeto que está mais próximo, que é de habitação de assistência técnica para habitação de interesse social. Olha só que beleza. A gente tem, dentro do Instituto Procomum, a gente tem um grupo de trabalho que lida, então, né, assistência técnica é uma lei de 2008, que ela prevê assistência técnica para regularização, reforma, né, de habitações para famílias que ganham até 3 salários mínimos. Então, aí uma coisa leva a outra, né? Então, como a gente trabalha com essa camada de população, né, mais vulnerável, a gente acaba também buscando viabilizar
né, esses projetos de reformas, que nem sempre o recurso ele vem, apesar de ter uma previsão de contratação dos profissionais, né, de arquitetos e engenheiros para fazer o projeto, precisa ter o material, né, o poder público ele não dá o material, também nem a mão de obra para executar. Então, ele conta ou com mutirão, né, ou com, vamos dizer, os recursos da família para complementar isso, né, a lei ela é incompleta. Então, ela prevê o projeto, a regularização na prefeitura, né, toda essa parte burocrática, mas a execução ainda continua a cargo das famílias. Então, através de mutirão, através de financiamento, e aí, então, daí um pouco o interesse também, né, por uma economia também mais solidária, né, buscar alternativas de viabilizar, né, a habitação, que eu acho que é uma das, lógico, fora, né, a alimentação, né, a gente tem a segurança alimentar em primeiro lugar, a saúde, mas aí também a habitação está relacionada a tudo isso, né, sem a moradia, né, a saúde fica comprometida. Em relação à estruturação, né, dos GTs, eu acho que seria bom manter, né, essa estrutura, só que como a gente está ainda no início, tem poucas pessoas participando ativamente, né, seria legal a gente agrupar, né, esses GTs em 3, eu acho que 3 é um número bom, e eu acho que eles guardam alguma semelhança entre si, né. Então, a parte de articulação, né, de intercrenças poderia trabalhar junto, né, tem a parte de divulgação, deixa eu abrir aqui para ver todos. Comunicação. Então, isso, a comunicação poderia estar junto com a facilitação, né, e a pesquisa junto com o Observatório de Finanças, mas tentar agrupar, né, de acordo com o objetivo, né, de cada um desses GTs, e aí depois, conforme fossem, né, entrando mais participantes, fosse aumentando também o grupo, né, aí a gente faria essa divisão no GTs como está na Nacional. Mas eu acho que dividir agora não tem nem gente, né, acabaria ficando uma pessoa em vários, então já faz, né, já agrupa, e aí cada grupo de pessoas já ficaria responsável por 2 ou 3. E acho que otimizaria também, né? Fazendo uma reunião só também, você já trata ali de 2, 3 assuntos. Quando você tem uma estrutura maior, fica mais fácil de dividir. É necessário dividir, né? Mas com uma estrutura mais resumida, né? Enxuta, então é bom até agrupar os GTs, e aí esse GT já decide por 3 ou 4 assuntos. Ok, Jean, interessante. Lembrando que são 4 GT, só que colocaram uma série de outros, né, que eu fui comentando durante a minha exposição, mas a proposta são 4, né? Seria articulação, comunicação, o intercrenças e o de pesquisa, né? Vamos assim denominar dessa forma por enquanto, né? E o Jean está propondo aí que haja essa junção momentânea para que os que mais participam, as pessoas que participam atualmente, né, possam lidar com cada um desses assuntos, né? Bom, é uma proposta. Depois eu até comento também. Mais algum comentário, alguma outra análise? O Jean participa de um monte de movimentos, entidades, né? E inclusive do Grito dos Excluídos, né? A gente participa também junto. No Grito dos Excluídos, nós estamos aí preparando, né, organizando o próximo ato, né? Mas o que a gente fez? A gente jogou no grupo, né? Como é que está sendo a organização a preparação do ato, né? E o pessoal está começando a se encaixar. Mesmo pessoas que não têm participado das reuniões, né? Então eles não, isso aqui não é interessante, isso eu posso participar, isso aqui não, também. Enfim, né? Uma das ideias que a gente pode também tentar, né, é fazer algo parecido, né? Se a gente firmar que esses quatro grupos, né, eles seriam uma estrutura interessante,
a gente pode lançar no grupo, né? O grupo tem, sei lá, mais de 50 pessoas, né? Muitas delas nem se pronunciam, né? Porque já tem outras atividades, enfim. Mas, de repente, a gente podia lançar e ver se dá samba, né? Quer dizer, opa, né? Essa daqui não, essa daqui dá para eu me encaixar assim, dá para eu tratar, tal, né? Dependendo da repercussão, a gente pode até seguir em frente, né? Caso não aconteça, né? Por exemplo, o de coordenação, o de, como é que a gente falou? Articulação, né? Não tem problema nenhum, né, de a gente fazer, imagino eu, uma reunião como essa, a gente vai definir uma periodicidade, né? Já vamos estabelecer um calendário, que isso é muito importante para a gente já firmar na agenda, né? Mas, que a gente saia daqui o grupo de articulação. Grupo de comunicação. A Marília, por exemplo, já se prontificou, né? De repente, a Valéria Fumes, que hoje não está aqui, e ela tem participado, ela já falou que parte de comunicação, ela topa. Ela já até se propôs a criar mídia para a gente, né? Facebook, Instagram. A coisa não andou, né? Por vários motivos, mas está ali, está guardado, né? A Conceição, ela tem também um viés muito forte, né? Ô, Marília, abriu o teu microfone, Marília. Abriu o seu microfone e está dando ruído aqui. Ei, Marília. O Baldo. Oi. Fala, Marília. Desculpa. Você quer falar? Desculpe-me. Eu acho que vou dar uma saída e entrar, porque está tudo cortado para mim. Perfeito. Faça isso. Tá ótimo. Tudo bem, Marília. Faz isso. Falei que vou dar uma saída e voltar, porque está entrecortado aqui. Tá ótimo. Tá tudo bem. Tá ótimo. Bom, continuando, né? Então, comunicação. Tem aí umas 2, 3 pessoas, né? Ou talvez até mais, enfim. O Intercrenças, por exemplo, né? Olha, melhorou. Melhorou? Beleza. Então, Intercrenças, o Silvio é um estudioso desse assunto, por exemplo. Né? De repente, mudei de posição. Oi, tudo bem. Né? Quer ver? Eu até tinha falado, tinha pensado. Quer ver? Junto com o Silvio, por exemplo, tem o Diogo, né? Que o Diogo eu acabei de conhecer agora, modo de falar, né? Ele está no nosso grupo, mas nunca tinha falado nada. Ele é da Frente dos Evangélicos. Lá, eu conheci melhor ele pelo Grito dos Excluídos, que lá no Grito dos Excluídos ele se pronunciou, sabe? Caramba, o Diogo está no nosso grupo, pô. E eu sempre me tentando falar com a Fernanda, que a Fernanda também é do nosso grupo, né? É da Frente dos Evangélicos, né? Então é assim, 2, 3 pessoas já tocam esse assunto, né? Em tese, né? A Lara. Então, olha só, e o grupo de pesquisa, tem um monte de gente, cara. Tem o Pascoal, tem o Inácio, tem o Ricardo, tem o Tomio, tem a Lenimar, né? Enfim. Então, eu sinceramente, eu não tenho grandes dificuldades não de a gente experimentar, né? Até essas... Vai, fala, Silvio, pois não. Tá, queria pensar um pouco o seguinte, né? Então, só para recuperar, porque a gente tinha aqui, eu acho que a Conceição que colocou 6 grupos e, na verdade, são 4. Articulação, comunicação, intercrença e pesquisa, é isso? São só esses 4 que estão no nível nacional, né? Não. Bom, primeira coisa... Não? É assim, no nacional tem facilitação, tem articulação, tem comunicação, tem intercrença, tem observatório, tem o de pesquisa. Para a nossa realidade, né? Eu então propus esses 4, tá bom? Foi isso. Tá certo. Então, qual que é a minha proposta? É que a gente tivesse acesso às discussões e à produção dessas rodas de conversa do nível nacional, até para plasmar essas equipes, esses GTs, né? Porque a gente, então, claro, temos uma realidade muito específica, uma conjuntura de Baixada Santista que é nossa, que não é a nacional, né? Mas seria interessante para plasmar
essas nossas equipes, né? Isso é a primeira coisa, né? Segunda coisa, que eu acho que essa equipe de articulação, que na verdade é a coordenação em si, ela deveria ser uma equipe eixo, não no sentido de ser melhor ou maior que as outras, mas que ela tivesse integrantes das outras nela. Né? Não precisa ser todos, de todas as comissões ou os GTs nela, mas eu acho que ela precisa saber o que está acontecendo na comunicação, na intercrença, na pesquisa, então ela fosse a equipe central que amarra essas outras, não como satélites, né, mas como um desaguadouro, né, vamos dizer assim, das discussões, dos debates, e que faz a coisa avançar. Né? Então, não sei, eu penso dessa maneira. Né? Perfeito, perfeito. E basicamente você vê esse desenho, né, que eu falei de quem pode participar em cada grupo, né, em cada grupo de trabalho, é justamente esse grupo que está aqui, né? E eu acho, sinceramente, que independente de você participar de articulação, de comunicação, de pesquisa, né, de intercrenças, as reuniões têm que ser sempre abertas para quem quiser participar, embora tenha aquele núcleo, né, que realmente toca o assunto, né? Mas é importante que haja essa interação, e essa interação que você acabou de falar existiria justamente no grupo de trabalho de articulação, né? Não, tá perfeito, tá perfeito. E aí, o que vocês acham? Mais alguém quer colaborar aí? Aí, caramba, o Clemente saiu. Tá. Deixa eu ver se eu entendi os 4 grupos. Tem a articulação, tem a comunicação, tem, como é que vocês chamaram? Interreligioso, não? Intercrenças. 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 E tem do Observatório de Conjuntura, não é isso? Na verdade, a gente pode adotar o mesmo nome do grupo de pesquisa, que tem a pesquisa em conjuntura, né? Que agora ficou mais como grupo de trabalho de pesquisa. Tem o Observatório Financeiro, Econômico, né? Que é a Maria Lúcia Fatorelli que coordena, né? Mas a minha proposta aqui seria a princípio um GT de pesquisa de conjuntura, pesquisa, enfim. Mas pode ser mudado esse nome também. Seria um grupo para fazer pesquisa, é isso? Não estou entendendo. Olha, então, o que esse grupo faz, né? Ele justamente analisa várias fontes, né? Para depois produzir algum trabalho que mostre como é que está a conjuntura. Basicamente é isso. Bom, eu acho que no fundo é um observatório de conjuntura mesmo, né? Podemos adotar esse nome. Porque a ideia de pesquisa, eu acho que para nós aqui, pelo menos por enquanto, é muito ambiciosa. Entendi. Né? Não, levando a ferro a fogo o conceito, entendi. Observatório de conjuntura social, econômica, política, né? Acho que a gente tem uma tarefa grande política agora, né? Esse período até pelo menos até 22, né? Acho que a gente não pode se furtar a fazer esse tipo de trabalho. Enfim, com muito jeito para não ser partidário, né? Mas eu acho que é absolutamente impossível um grupo da economia de Francisco não se preocupar com o que pode vir a acontecer em 22, né? Acho que enfim, não sei o que vocês acham, mas acho que é muito importante essa fase que nós estamos vivendo e vamos viver até lá, né? Ninguém vai puxar candidato, né?
Eu acho que não tem nenhum sentido fazer isso. Mas a gente pode não puxar nenhum candidato, mas a gente pode trabalhar para que as coisas não continuem como estão, né? Acho que é uma obrigação, não, sim. Acho que tem tudo a ver com a economia de Francisco, tem tudo a ver com a Laudato Si, né? Com a Fratelli Tutti. Que tudo que está acontecendo hoje é absolutamente contrário a essas duas encíclicas, por exemplo, né? É uma agressão a essas duas encíclicas, em termos de qualidade de vida, em termos de meio ambiente, em termos de você ter uma paz, né, entre as pessoas. Enfim. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação em tentar colaborar muito para que essas coisas não continuem como estão, né? Opinião minha, estou colocando aqui abertamente porque é uma angústia minha, não é só uma opinião, né? É uma angústia, tremenda angústia, que acho que é de vocês todos também, né? Professor, você vê uma possibilidade em cima desse GT de pesquisa, ou você acha que eles têm que estar unidos em torno de alguma coisa maior? Eu estava pensando em a gente talvez trazer pessoas para conversar sobre, né, assuntos nacionais, assuntos regionais também, né? Eu acho que a gente tem algumas pessoas que podem fazer boas interpretações da região aqui, né? Mas eu acho que a gente... eu não sei como é que a BFC Nacional está tratando essa questão nacional aí de 2022, né? Eu imagino que algumas coisas devem estar sendo pensadas lá, né? Bom, mas olha só, vamos por partes, né? Vamos tentar definir primeiro a questão da organização. Vai ter até, se o tempo nós tivermos condições aí do tempo, até discutir também algumas ações, né? Mas então, viu, Silvio, eu me lembrei também de uma outra coisa que você comentou, que pode, com certeza, acontecer, que é cada uma desses grupos de trabalho colar no grupo de trabalho nacional, né? Acho que é muito importante isso, né? Então, de comunicação, de repente, ficar vinculado não, se encontrar e ficar sabendo do que rola lá em termos de comunicação no âmbito nacional, a parte de articulação, de intercrenças, perfeitamente possível, porque cada um desses grupos de trabalho, eles se encontram, né? Cada qual no seu tempo, para poder justamente discutir a sua especificidade, né? Bom, mas então, e aí, pessoal? Tudo bem? Vamos começar a tentar construir dessa forma, então, essa organização? Se todos concordarem, então, restou aí alguma dúvida quanto ao grupo de trabalho de pesquisa, né? O Pascoal está propondo um outro nome aí, observatório. Eu acho... Posso falar? O problema não é nem só nome, entendeu? O nome é o que menos importa. É que o nome, às vezes, ele menos importa, mas às vezes ele é importante porque a pessoa... Você fala um nome para a pessoa e a pessoa imagina aquilo, né? Se você falar aí para o pessoal da academia em grupo de pesquisa, certo? O cara logo vai pensar, né? Verdade.
eu vejo esse grupo vai além de pesquisa. Você pode pesquisar, você pode juntar dados, você pode... Mas acho que ele vai mesmo para ser um observatório para pensar, né? Pensar a situação nacional, o futuro, né? Acho que ele é mais do que esse sentido de pesquisa. Entendi. Né? Eu vou ver direitinho o nome, né, do Observatório Nacional, conforme for a gente adota, só que de âmbito nosso aqui, regional. Né? É um Observatório do Núcleo em relação à nossa realidade regional. Eu vou dar uma espiada. Fala, Inácio. Eu estou indo bem pela linha do Pascoal, né? E se a gente colocar, acho que a gente colocar assim, observatório de conjuntura, a gente abarca tudo isso, né? Principalmente porque a gente vai abarcar a questão, não precisa nem da conjuntura social, não, de conjuntura, ela como um todo, conjuntura, né? Aquela questão da, assim, se a gente fosse pelo método, né? Do analisar, né? Do analisar. E aí também entra a questão da questão da formação também, eu acho. Quando você traz pessoas para falar sobre diversos assuntos, diversos aspectos da conjuntura, da questão social, da questão econômica, da questão política, né? A gente não pode ter medo disso. Entende? A gente não pode ter medo disso. Principalmente quando se fala de política, é de política, né? A partidarização é uma outra coisa. Eu acho que não, são coisas diferentes, né? Então, porque tudo é político, né? Não tem jeito, tudo é uma questão política, né? Então, eu acho assim que essa questão de observatório de conjuntura ela é bem forte, inclusive como conteúdo. Eu achei legal. O título está muito bom, na minha opinião. Bom, e aí, pessoal, mais alguém? Vamos bater o martelo aí, conta esses quatro grupos. Então, ficaria grupo de trabalho de articulação, né? Grupo de trabalho de comunicação, grupo de trabalho intercrenças e observatório de conjuntura. Tá bom? Vamos... Esse desenho aí, eu acho que está, na minha opinião, muito bom e a gente pode propor, né? Pode tentar consolidar, vamos consolidar junto ao grupo maior, né? Não que a gente vai submeter, já tá resolvido, vai ser esses quatro, esse grupo aqui, nós chamamos todos, né? Esse grupo se apresentou, e se todos estiverem concordando, né? A gente lança lá no grupo maior e vamos ver quem que se encaixa, né? Quem toma a iniciativa de se identificar com determinado assunto e já se agregar a cada um deles. Bom, outra coisa, assim, de quanto em quanto tempo, né, qual a periodicidade dos nossos encontros? Eu estou falando do GT Articulação, né? Que cada um dos GTs, o Intercrença, Comunicação, Observatório, depois vai se reunir, vai definir, né, em conjunto com os seus membros, tá certo? Mas, assim, o nosso grupo aqui, né, de articulação, o que vocês acham? De quanto tempo a gente tem que se reunir? Qual a frequência, né? Quinzenal, mensal, pode variar também de acordo com a etapa que a gente se encontra, não é? De repente a gente pode fazer quinzenal no primeiro momento, depois passar para mensal, não sei. O que vocês acham? Eu sou pelo mensal, porque quinzenal é muito. Tá. Quem mais? Mensal, então? A gente possa fazer mais uma reunião, né? Enfim, acho que nós estamos muito no início, né? A gente andou muito desarticulado aí, com pouca gente, então acho que talvez fazer mais uma daqui 15 dias, hein, Conceição? Mas acho que a ideia de depois fazer mensal, eu acho que é uma boa. Posso dar, em vez de 15, pelo menos 3 semanas,
para dar tempo para os grupos fazerem as suas reuniões e já ter alguma coisa para ser colocada, né? Eu acho que 15 dias, não sei se dá tempo para todos os 4 grupos, dá? Se articular e fazer? Gente? Vocês me ouviram? Ouvimos. É que está todo mundo pensando. É que você pensou um tempão aí antes de fazer a proposta e quer que a gente responda rápido. Não, foi em cima da Mesmo tua porque, proposta, por exemplo, foi em cima das comunicação. tuas propostas anteriores. Isso, Fala, Marília. Não, mas eu acho que o Inácio tem razão. Acho que a gente precisa isso, tentar reunir os grupos, cada grupo se reunir, né? E depois a gente vem numa próxima reunião aí da articulação. Ok. Marília, você quer falar, minha amiga? Marília? eu acho que seria interessante também a gente participar de uma... seria interessante a gente participar de uma dessas rodas de conversa nacional, para a gente ver como é que eles articulam. Por exemplo, o que vai comunicar o quê? Nós estamos fazendo alguma ação na comunicação para ser divulgada? Ou essa comunicação vai além de uma só divulgação, sabe? Para cada grupo definir exatamente o que é isso, né? Você não acha? Sim, de qualquer maneira, nós temos uma autonomia, né? Entenderam o que eu quis dizer? Sim, com certeza. Você está me ouvindo, Marília? Oi, Marília, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Isso. Nós temos autonomia, né, para desenvolver o que a gente achar necessário. Estou ouvindo. Isso. Estou ouvindo. Você não está me Tudo ouvindo? bem. Ô, Marília, tudo bem? Câmbio. Estou ouvindo. É que a sua internet está meio ruim. Mas olha só, vamos trabalhar sim. Eu vou te colocar em contato com o pessoal da comunicação da BEFSE, tá bom? E a gente começa a se inteirar melhor do que eles estão desenvolvendo, mas nada impede também de a gente desenvolver o que a gente julgar necessário aqui na nossa região, tá bom? Tá, beleza. E aí, pessoal, o que mais? É isso? Tudo bem? Vamos então caminhar assim? Então tá. Lembrando que os grupos de trabalho, eles devem, na minha opinião, né, postar sempre suas reuniões, mesmo as iniciais, tudo, no grupo, para quem quiser participar, comparecer, poder também dar suas sugestões, tá bom? E, se possível, depois de cada reunião, fazer também uma memória, né? uma matinha sintética, né? Do que foi discutido, para que o grupão possa acompanhar e saber o que está sendo desenvolvido. Né? É uma sugestão também que a gente coloca. Tá? Bom, eu só queria, Ubaldo, eu acho que é uma coisa importante em relação a nosso encontro passado, da nossa reunião passada, a questão do Ricardo, né? Do projeto do Ricardo. Eu acho que até porque nós estamos dentro dessa lógica de economia, né? É o grande tema desse grupo, é a questão da economia, e eu acho que o Ricardo tem um projeto importante que a gente deveria marcar para ver, né, Ricardo, quando é que você poderia apresentar para a gente discutir, tirar dúvidas e ver até que ponto a Ecofran pode, né, criar uma parceria, sei lá, ver como é que ou não, como é que a gente vê isso, né? Mas eu acho que a gente precisa discutir muito isso, né? O teu projeto. A gente precisa primeiro conhecer o projeto do Ricardo, né? Eu não conheço o projeto do Ricardo e eu acho que é importantíssimo, né? O que ele vem se dedicando a esse projeto, eu acho que merece mesmo uma reunião específica sobre esse tema, né?
Ele tem que escolher uma Eu tenho material lá proposta naquele né? site. Você escolhe uma data, né? Vê se todo mundo pode, né? E aí, né, eu acho que para comunicação entre nós também, acho que pode começar a chamar mais gente. E você aí explica, e você parte do princípio de que ninguém conhece absolutamente nada. Desculpe a sugestão, viu? Eu até parece que sou um professor agora falando assim, né? Mas eu costumo fazer muito isso. Eu faço de conta que as pessoas não entendem absolutamente nada, né? Porque você vem pensando esse assunto há anos que você vem pensando esse assunto. E nós somos, né, uns soldado raso nesse assunto aí. Então, acho que é importante você apresentar para a gente como se a gente, olha, começa dos mínimos detalhes e vai mostrando para a gente do que se trata, né? Eu estou preparando talvez alguma coisa para a segunda quinzena desse mês. Eu acho que nessa semana, no mais tardar, eu vou conseguir um registro de empresa, porque eu passei mais de 3 meses tentando achar uma única pessoa para se associar, para fazer uma fundação, e a gente não encontra. Então, a gente tem de carregar nas costas. E eu tenho um site que está praticamente preparado, onde eu faço toda essa apresentação. No mínimo, se for considerar folhas A4, eu devo ter mais de 200 páginas de A4 lá. E é complicado tentar colocar isso de uma primeira mão, assim. Eu mandei, né, para você, para o Baldo, assim, inicialmente, um desenho, mas eu fico um pouco, não inseguro, porque já fiz prestação de conta de saúde para audiência pública, né, em Novo Hamburgo, isso no ano 2000, há 20 anos atrás, e não tenho problema com relação a isso, mas preciso saber mais certo qual é a abordagem, né, como eu fiz uma publicação aí num blog, né, e Pascoal comentou, inclusive lá, nós estamos vendo uma carga muito grande do pessoal falando em moedas digital. O próprio Brasil vai ter uma moeda também circulante, quase digital, né? Como a China está propondo, mas muita gente dando muita carga como criptomoeda. Isso é uma tremenda farsa, um final do capitalismo. Tá falando para você dar R$100 aqui, que em 30 dias você tem R$2.000 com aqueles 100. Isso não existe, a moeda social não tem nada a ver com isso. Inclusive, eu mandei para o Pascoal, e eu tive conversa com o Sérgio ainda, inclusive no domingo. Boa parte da minha jornada nisso é de um trabalho que o Sérgio fez em 97, no milênio passado, nem para não dizer no século passado, é coisa do milênio passado, né? Ele fez uma apresentação falando de moedas alternativas, moedas sociais, né? E é uma coisa que eu realmente vendi uma moto, estou carregando nas costas, se der resultado ou não. Falando com o meu irmão, que foi junto com o Sérgio lá para Brasília, para o gabinete do Márcio, ele falou assim, você está esperando ganhar dinheiro com isso? Eu já estou com 57, ele, né? O que você está esperando? Ficar rico com 70 anos, com um projeto de uma moeda? Fala assim, não tem esse fim, entendeu? É criar uma facilitação para que todos, podendo trocar, e isso daí tem fundamento não só de desejo, mas até economia. E aí os economistas que têm de entrar, e eu entro mais como um alquimista, vamos dizer, na história, né? Mas não era nem apropriado, mas eu acho que vocês já viram uma piada que tinha da turma dos Trapalhões, que um cara pega e pede R$100 para o outro, né? Aí o cara pega aqueles R$100, ele fica contente, aí chega o outro e pede para pagar.
que estava devendo 100. Aí ele pega aquele 100, paga para o outro, quitou a dívida com o outro, e o outro ficou contente, ele pega, quita a dívida com o outro. Então, aquele mesmo R$ 100 inicial quitou a dívida de 4 pessoas, porque circulou. Tem uma coisa que não é muito bem explicada, mas é de economia, que é o efeito multiplicador da moeda. Ela começa a circular, a mesmo R$ 1.000, ele financia aquele que recebeu os 1.000, passa 900 para o outro, financia um outro, e aquele que pegou 900 passa 500 para o outro, financia o outro. Então, o único R$ 1.000 financiou 4 empreendimentos distintos. É isso que eu estou propondo fazer, através de uma dinâmica bem simples, né? Tive aí o desprazer de assistir, né, Startup, que tem um filme do Netflix, onde que o pessoal fala de uma criptomoeda, e os caras lá, todo mundo mata todo mundo e fala assim, eu preciso de 200 milhões de dólares, eu preciso de 300 milhões de dólares, e todo mundo dando golpe em todo mundo, e você não vê uma pessoa comprando, senão um lanche. Ele não estava comprando aquele dinheiro com aquele investimento. Moeda social não é um investimento, é uma poupança para circulação somente, tá? E eu vou tentar fazer essa apresentação, mas eu preciso saber melhor um pouco, né, o que as pessoas querem mais ouvir. Porque eu não posso falar. Ricardo, eu vou ser chato agora. Você que tem que dizer para a gente o que a gente tem que ouvir. Eu não tenho ideia do que você... Você vem há 20 anos fazendo essa brincadeira. E você conhece... Sim. Então, faz uma apresentação simples, tá certo? Olha, o meu projeto é assim, né? Se você perguntar para mim, eu quero saber o básico do teu projeto, o desenho do teu projeto, entendeu? Como é que ele funciona. Depois os detalhes, tal, aquele detalhinho, tal, depois a gente vê com o tempo. Isso, beleza. Ouviu o Inácio aí? Oi, Inácio, fale, meu amigo. Não, eu acho que essa discussão, acho que é uma discussão já para o Observatório de Conjuntura, né? A gente vai fugir um pouquinho aqui da... E vai ter uma reunião também específica, se Deus quiser, que nem o Ricardo está falando, né? A gente já conversou bastante sobre isso, na segunda quinzena, quem sabe, né? E Sim. A partir do instante que ela tiver formatada direitinho, a gente convida aí vários grupos, tem aí a Economia Solidária, né? Da FESB, tem o Fórum da Cidadania, enfim, quem mais tiver interesse, participar para ter os devidos esclarecimentos, né? Tá bom? Sim, para a segunda quinzena eu vou estar preparado, porque neste caso eu já vou estar, inclusive, com o meu CNPJ, que aí, se alguém quiser saber como eu posso participar, você fala, você pode participar assim, assado, já, dependendo se quiser. Tá Beleza? Bom? Ô, Ricardo, tamo junto, com certeza. Bom, pessoal, o segundo item da pauta que eu queria propor é a gente pensar em fazer uma atividade que nem nós fizemos. Fala, Itácio, fala. Não, é a questão da periodicidade. A gente acha que não fechou direito ainda, isso não amarrou. Falou, mas não amarrou. Tá. Você tinha proposto, né? Dar 3 semanas aí, pelo menos, né? Para a gente poder articular alguma coisa, cada um dos seus grupos, né? Em cada um dos seus grupos, e da gente voltaria a se reunir. Podemos já definir essa data, né? Deixa eu ver aqui o calendário. Cadê o calendário? 3 semanas? O que vocês acharam da terça-feira? Tá bom a terça-feira? Olha, daqui 3 semanas, seria dia 29. Vamos pular a fogueira. 29 de junho, né? Enfim. Se vocês quiserem já... Baldo, para mim é impossível, que eu vou estar em final de semestre. Final de junho, eu não existo. Não, tudo bem. Infelizmente é assim mesmo, né? Mas, enfim...
O que vocês... Só tem que ver também para não bater com as reuniões do Vozes da Rua, o Baldo, que a gente participa, eu e o Silvio. É terça-feira, sempre a segunda terça-feira do mês. Você também tem, né? Isso não, mas na última semana, é a última semana, né? O que a gente pode fazer é depois a gente colocar no grupo, senão a gente vai ficar talvez perdendo um tempo desnecessário agora, a gente coloca no grupo e tenta fechar isso como um acordo, como a gente tem feito, tá bom? Mas a princípio, então, o próximo encontro daqui 3 semanas, mas pelo jeito que está mais vingando mesmo, é mensal, né? E sempre que necessário a gente faz uma extraordinária, né? A gente pode colocar como ordinária mensal e é uma extraordinária sempre que for necessário, tá bom? Bom, olha só, pessoal, vamos tentar aí... qual é o nosso teto aqui da nossa reunião, hein? Nós já estamos com 7h15, praticamente, até 7h30, pelo menos, é possível? Para mim, é. Tá bom. Então, vamos ver se a gente consegue avançar. Então, olha só, no ano passado, uma atividade nossa que foi de grande impacto e que, de certa forma, fortaleceu sobremodo o nosso grupo, né? O nosso núcleo, foi o curso, né? O curso Economia de Francisco e Claro, Construção da Economia de Francisco e Claro, né? A minha ideia é a gente fazer um seminário, que pode, um seminário de alguns dias, né? uns 3 encontros, né? E a gente tem muita gente boa, né? Para convidar, tanto local como nacionalmente, né? E tentar fazer uma mobilização e voltar a ter alguma visibilidade, né? O nosso trabalho, né? Se vocês concordarem, né, que essa ideia é uma ideia interessante, eu posso rascunhar, né, uma proposta, né? E a gente vai conversando para ver como é que a gente monta. Mas, assim, uma coisa que agregue mesmo, né? Que tenha um nível de importância para justamente chamar atenção e a gente poder, né, voltar a desenvolver aí esse trabalho, pelo menos nesse momento virtual, né? Para a gente mobilizar aqui regionalmente, né? Não é só isso, tá? Eu estou começando por aí e é uma coisa que não eu mesmo me comprometo a dar uma formatada, né? Uma minutada, uma desenhada, depois submeto para ver o que vocês acham e a gente começa a tentar programar esse novo encontro, tá? Olha, eu acho que essa ideia do seminário acho que é muito boa. E eu tenho uma proposta para começar, né? Que eu acho que a gente devia fazer um seminário, porque a gente... a nossa raiz é a Laudato Si, né? Eu acho que a gente devia fazer um seminário sobre a Laudato Si. E o Silvio, pelo que eu estou sabendo, o Silvio conhece muito a Laudato Si, né? Então, uma proposta é essa, vamos fazer um seminário, porque a Laudato Si trata de tudo, né? Se você parar para pensar, trata de tudo. Trata do social, do econômico, do ambiental, né? É uma proposta amorosa, tá certo? Enfim. E eu acho que o nosso documento de identidade da economia de Francisco, acho que é a Laudato Si, né? Então, a minha proposta é essa, né? A gente fazer um seminário para, enfim, dar um tempo aí para todo mundo ler direitinho a Laudato Si, ler de novo, quem nunca leu, né, dá tempo de ler, e colocar, e acho que o Silvio podia coordenar esse seminário. Uma sugestão. Posso tentar convidar o Frei Beto para falar. Mas o grande problema é conseguir o Frei Beto, entendeu? Não vamos falar de problema, mas a ideia é boa. Precisa ver a agenda dele, né? Precisa ver a agenda. Tá bom, você não...
Se quiser... Está viajando. Se quiser estiver entrar- viajando, ele vem. Senão, Ô, Pascoal, até recentemente, o Frei Beto não queria nem saber de se expor desse jeito. Agora ele começou, de repente a gente pode até conseguir. Tem o Leonardo Boff, tem um monte de gente aí, né? Que a gente pode pensar, Ele- né? Se for o caso, acho que da o Frei Beto já está aparecendo em live já. Já. se for o caso da Laudato Si, eu acho assim, tem que ver, estudar, esquartejar, né? Ver, fazer, porque eu entendo que o seminário ele vai abordar vários aspectos. Né? Então, primeiro... E até tem a tua proposta, não sei qual que é, se você já está falando, até tem, né? Não sei se bate, se desbate, né? Será nesse sentido a tua ideia também? Não, a ideia é fazer um seminário, né? A minha ideia inicial é assim, um seminário de economia de Francisco e Clara, né? Que daí abre, assim, um leque de possibilidades, né? Então, a gente pode, dentro de um seminário assim, falar da Laudato Si, né? Falar da conjuntura econômica, da questão da desigualdade, né? Enfim. Eu creio, né, que um dos caminhos também que a gente deve seguir para esse possível seminário, né, é tentar envolver a diocese, sabe, de uma forma assim mais contundente, né? E, então, em algum momento, chamar o bispo para falar também, né? Chamar, enfim, quem mais for, né? Eu estou falando da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, que por missão, tem que até puxar esse assunto, né? Tem a Unisantos, tem as universidades que podem participar de uma roda de conversa também, a gente pode trazer gente de fora, né? Podemos trazer o Ladislau de novo, podemos trazer a Maria Lúcia Fatorelli, o Eduardo Brasileiro e a Juventude da BEFSE, né? Entendeu? O nome é que não falta, sinceramente. O nome é que não falta, né? Eu acho que se a gente colocar um seminário, né, de Laudato Si, eu acho que, sei lá, o pessoal vai pensar assim, não, é coisa de igreja, tal, não sei o quê, sabe? Enfim, mas a Laudato Si eu acho que é fundamental, acho que a Laudato Si abre caminho para tudo isso que a gente está discutindo, com certeza, né, como é de Francisco, né, a parte da ecologia integral, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu estou gostando da repercussão, né? A ideia de fazer um seminário, né? Eu acho que é bem apropriado. Agora, e os outros temas, né, que já foi discutido aqui, que a gente também pode fazer, né? Seria a terceira proposta que eu gostaria de fazer, né? A gente fazer lives. Fazer lives. Independente, esse seminário seria uma coisa, né? Outra coisa seria fazer live, né? Então, temas assim que a gente julgar interessante, opa, beleza, esse tema aqui, bacana. Quem a gente convida? Né? E vamos fazer, qual a periodicidade dessa live? Sabe, quinzenal, mensal? Eu estou colocando isso, gente, mas eu vou te falar uma coisa. Assim, não se preocupem com o trabalho que isso possa dar. Que eu estou, assim, disposto, né, a arregaçar as mangas e esse trabalho aí, procurar dar uma organizada, né? E apresentar e fazer uma programação, sabe? Sempre debatendo, discutindo, e vamos lá, tá? A gente faz. A coisa mais fácil, né, é fazer esse tipo de encontro, cara. A coisa mais fácil. Tá? Eu tenho gente que pode nos apoiar, tem plataforma, tem propaganda, flyer, cards, que quer que seja, que a gente pode fazer. Os contatos, a gente, nossa, com a BEFSE, cara, abriu, sabe? Mas vamos dizer assim, o Brasil está à nossa disposição, modo de falar, sabe? Coisa mais fala, vem cá, você tem um contato, tal, não sei o quê. Eu tenho, pá, beleza, né? Enfim, por isso que... Posso falar? Pode. Por isso que essa questão de nomes, assim, a princípio não é problema. Lógico, vamos ter dificuldades, né? Mas que é possível, falar com vocês. Eu talvez por vício profissional, eu sempre gosto de pensar em planejamento estratégico antes de começar, iniciar qualquer proposta.
E eu acho que, estrategicamente, eu concordo muito com o Pascoal, que o nosso DNA, né, de alguma forma, é Laudato Si, não numa visão religiosa, mas numa visão bem holística de um documento que ele é parâmetro, inclusive, para a Agenda 21. Ele é parâmetro para boa parte do Pacto Global pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU, tudo, a Laudato Si foi fundamental para os últimos documentos da ONU. Então, eu acho que isso é uma coisa. Então, assim, acho que a Laudato Si e se a gente tem a possibilidade da Marília ter contato com o Frei Beto, putz, Frei Beto é um puta nome, né? Ele chamaria a gente, com certeza. Isso, se a gente, nesse primeiro momento, a gente quer fazer um primeiro barulho para dizer estamos aqui, né? Eu acho que seria fundamental. O Silvio poderia debater com ele, porque o Silvio conhece profundamente o trabalho do Beto, ser um mediador aí nesse processo. E eu acho que isso é uma coisa. Agora, há outras coisas, nada contra as lives, tá? O Baldo, eu acho que é bacana ter um calendário de live, ter convidados, ter discussão. Mas o que me preocupa nós temos situações extremamente urgentes na Baixada. Né? Nós temos a situação do navio-bomba, nós temos as situações de estarmos aí com esse maluco fazendo passeio de motocicleta, ou seja, a questão da pandemia. Então, assim, eu fico me perguntando, estrategicamente, o que o nosso núcleo pode fazer, além da discussão, para fazer pressão política. Porque nós precisamos estar dentro do debate político e fazendo pressão política, né? Nos associando aos movimentos que estão na frente, tipo Frente Ambientalista, o movimento de moradia, e está junto, o BR Cidade está junto com eles nessa luta. Então, de repente, esses grupos estão precisando de alguém que faça um documento, a gente entra e ajuda eles a fazer esse documento. Está precisando de alguém que vai na reunião de conselho, a gente vai ver se alguém do nosso grupo se dispõe a ir na reunião de conselho. Eu acho que isso, para nós, poderia ser muito mais eficaz nesse ponto de vista estratégico, porque aí a gente se mostra mais atuante mesmo nas lutas que são fundamentais. Então, assim, é uma sugestão, tá? Não, tá perfeito, Conceição. Sabe o que acontece? É que na pauta que eu fiz, né, eu estou indo por partes, né? Mas, com certeza, o que o Inácio falou lá no começo, temos que pôr o pé na lama, né? Sabe? Não, perfeito. Sabe? Temos que nos manifestar. Não, perfeito. É que eu estou seguindo uma pauta aqui e estou indo por partes, né? Mas vamos desenvolver isso, sim, concordo plenamente. Por exemplo, esse seminário, essa live, né? Ontem mesmo teve um debate muito bom, provocado pelo Grito dos Excluídos, né? Sobre imprensa, né? E vieram duas feras, uma da Mídia Ninja, outra lá de uma entidade que a Marília até conhece, que eu não me recordo agora, mas elas falam, nós temos que, inclusive, juntar forças. Quando eu falo assim de a gente fazer um seminário, uma live, vem cá, o Fórum da Cidadania, vem cá, você vai fazer com a gente, o FESBIS, o sindicato, sei lá, o Apoio Oeste, vem cá, apoia a gente, o negro, né? Eu acho que a gente tem que fazer algo que componha as forças para justamente ter essa visibilidade. Essa live da O Negro, do Grito dos Excluídos ontem, né? A gente poderia ter apoiado, sabe? Aparecer lá, não, olha, a BFC, né, apoia essa live, né? No final, a Cláudia Camilo, que também, por minha sugestão, está participando do Grito, está participando do Fórum da Cidadania, né? Falou, não, vou colocar nas redes aqui do Fora Bolsonaro também, né? Dos jornalistas livres. Beleza, mas é isso que a gente tem que fazer mesmo, sabe? E você está falando certo, né? Não sei quanto que a gente tem de pernas, né? Mas apoiar as outras iniciativas, né? Eu tenho procurado participar de um monte de reuniões, um monte de movimentos, um monte de lives, né? Para justamente, olha, vem cá, o que eu puder fazer para apoiar, estou apoiando, né? Mas perfeito, concordo, sim, né? Mas vamos lá. Mas então a ideia do seminário, né? Até dentro mesmo do que você falou, né? Bater tambor, fazer bomba, ganhar aí
uma visibilidade para a gente retomar o nosso trabalho com força, né? É uma opção possível, né? E live, quando eu falo assim de fazer live, dessa mesma forma. Vamos trazer, sei lá, um líder de algum movimento. Pô, vem cá, o Fórum da Cidadania, você entra com a gente nisso? O Grito dos Excluídos, você entra com a gente nisso? Nada de fazer assim algo, fomos nós que fizemos. Nada. Temos que pegar e abrir esse espaço, né? Abrir espaço e ver que quanto mais gente tiver com a gente, melhor, né? Para ganhar essa visibilidade, não é? Mas a questão do seminário, eu posso dar uma rascunhada. O que vocês acham melhor, Economia de Francisco, Laudato Si? Para mim tudo bem, porque de qualquer forma, um ou outro, né? Com certeza os assuntos vão estar dentro. Ambos os assuntos vão estar dentro, né? O Baldo. Fala, Silvio. Pois não, pô. Eu coloquei aí. Não estou lendo no chat, não. Fala aí, por favor. Como temática, Baixada Santista, a nossa casa comum. Por quê? Porque é o subtítulo. A casa comum é o subtítulo da Laudato Si, quer dizer, você não usa a expressão estrito sensu, né, mas usa de uma maneira a entender a Baixada Santista como a nossa casa comum, né, e trabalhar isso dentro daquilo que a teologia da libertação faz há quase meio século, que é o ver, julgar e agir, né? Então, quer dizer, claramente, o ver é levantar as realidades terríveis que a gente tem aqui, né? E dá para enumerar muita coisa que está dentro dessa visão da Laudato Si. Quer dizer, o julgar é a própria Laudato Si como um documento que faz uma análise crítica da realidade, né? E faz propostas genéricas, né? E aí o agir é justamente as nossas pistas para ação aqui na Baixada, dentro da nossa realidade, pé no chão, né? Então, aí, claro, eu acho que seria fantástico ter um Frei Beto, né, que desse o start geral, né, para uma discussão como essa, e você ter depois grupos, subgrupos, que vão discutir questões mais específicas, sempre voltada para a nossa realidade concreta na Baixada Santista, né? Então, acho que contemplaria, né, no meu modo de ver, né? Uma boa sugestão. Baixada Santista é a nossa casa comum. Daí, frente a essa temática, a gente constrói, né? Pode ser. O que vocês acham, pessoal? Eu acho ótima. Muito bom. Eu também. E aí, Clemente, o que tu acha? Clemente também conhece muito de Laudato Si, envolve aí com questões ambientais, climáticas, né? Não, eu concordo. Eu gostei também. É uma outra maneira da gente colocar a Laudato Si como a Conceição falou, que tem que estar por trás de tudo isso, né? Perfeito. Não, é isso mesmo. Não, legal. Bom, então tá. Eu vou pegar, depois de uma conversada com o Silvio, com o Pascoal, né? Da gente tentar aí arquitetar uma proposta, né? E depois a gente conversa e vê como é que viabilizamos isso, tá bom? Bom, então tá aí as lives, mesma coisa. Eu vou fazer aí uma programaçãozinha e quem sabe aí a gente consiga engrenar aí uma ou outra de forma periódica, tá bom? Bom, dentro da minha pauta, eu queria falar sobre a Casa de Francisco e Clara, né? Rapidamente. A Casa de Francisco e Clara, né? Como vocês sabem, é uma iniciativa lá do Padre Wilson, em Floripa, né?
onde ele está criando um espaço dentro da comunidade, para que a comunidade se aproprie desse espaço e discuta a vida, né? Discuta a situação, a realidade, faça atividades, né? Se reúnam. Bom, enfim, atividades culturais, né? Formação política, formação cidadã, né? E a BEPS colocou isso, né, como bandeira. Já teve apresentação até para o Vaticano, né, já teve um artigo no Vaticano, e o Papa, de certa forma, apoia, com certeza, essa iniciativa, né? E dentro da BEPS, né, a gente gostaria de que isso se propagasse, né, por todo o Brasil, né? Então, cada um no seu território, no seu núcleo, está analisando, bom, como fazer, né? Em termos práticos. A Conceição, ela tem um forte trabalho junto na Arte do DIC, né? E ela enxerga ali no Arte do DIC um espaço, né, dentre outros, que a gente pode iniciar uma ação concreta, uma ação efetiva, né? Tá? Conceição, você poderia falar um pouquinho para a gente como é que está essa conversação, né? A tua ideia em si, compartilhar um pouquinho dessa iniciativa? A minha ideia de Casa de Francisco e Clara, eu acho que a Casa de Francisco e Clara é um objetivo bem lá na frente, né? Que a gente precisa lançar algumas sementes, talvez em algum lugar. Então, a minha ideia é que, como eu já trabalho lá no DIC da Vila Ajuda há 5 anos, e a gente tem uma parceria forte com a Arte no DIC, a gente começasse a construir uma coisa bem simples, pequena, inicialmente, até iniciar uma horta comunitária, mas a gente já teve reuniões com o pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e eles preferem que a gente comece com a ideia da compostagem, para depois transformar, se for o desejo da comunidade, numa horta. Então, a gente está começando esse processo, né, lá, mas esse é um processo que, assim, aí é que está, como é que a gente... É um processo que já vem sendo maturado, né? E eu queria que esse processo, desde o começo, trouxesse os princípios da BEPS. Né? Embora a gente não tenha claro ainda, a BEPS ainda está discutindo os princípios, mas a gente sabe, né? Ele está baseado dentro, né, da história de São Francisco, todos os caminhos de São Francisco e Clara, da Laudato Si. Então, dentro daquela lógica e construindo essa discussão lá. Agora, é muito complexo, porque a gente precisa de estrutura, né? A gente precisa de estrutura, a gente precisa de gente, a gente precisa de investimento, né? E aí eu estou nesse processo, iniciando, e o Baldo até se dispôs, né, o Baldo? Depois eu te passo, que a gente deve ir ao Horto, e eu gostaria muito que você fosse junto, para ver como é que a gente vai fazer essa parceria entre o Arte e o Horto, né, lá na Zona Noroeste, e tentar ir, a partir disso, envolvendo algumas pessoas da comunidade. Veja bem, é uma semente. De repente surgem outras ideias aqui, né? O Inácio talvez tenha outras ideias. O que eu queria falar para vocês é assim, o Pacto pela Vida, na Machada Santista, né, que a gente teve a participação, nós devemos ter uma reunião com o bispo na próxima semana. Né? Eu falei com o Fórum da Cidadania, né? Falei, olha, bem, nós temos que retomar esse assunto. Né? O Célio, que estava bastante à frente em contato com o bispo, Dom Tarcísio e tal, e a gente deve retomar a questão do pacto, né? Bom, mas o que o pacto tem a ver com isso? Bom, o pacto estabelece aquelas medidas prioritárias, né? E um sonho que a gente tem, né, que eu particularmente eu nutro muito, né, é que a diocese, ela, mais do que nunca, né, entre de cabeça em tudo isso. Né? Economia de Francisco e Clara, Casas de Francisco e Clara. Você vê, pelo próprio título, né, tem tudo a ver. Né? Agora, por exemplo, horta comunitária, né? Horta comunitária que nem a Conceição está falando. Né? Olha só, a dispersão de energia. Né?
O Grito dos Excluídos fez uma horta comunitária usando assessoria do Fórum da Cidadania lá no Jardim Irmã Dolores. Né? Encontraram lá um espaço e tal. Não, o Grito dos Excluídos fez uma horta, o Dionísio, né? Lá do Fórum Social, apoiou, deu assessoria, beleza, fizeram lá. Né? Fizeram. Tá bom. Daí, a Diocese, por sua vez, também está pensando em fazer um programa de hortas comunitárias, está falando com o FESBS, né? Como viabilizar isso, né? De repente, lá, o grupo do Valongo também quer fazer uma horta, nós também queremos fazer uma horta, né? Então, é assim, tudo bem, não tem problema nenhum disso, né? Mas como é que a gente dá uma coordenada geral para isso tudo ganhar sinergia, né? Ganhar força, ganhar uma estrutura, né? O que você quer? Tá aqui, nós já temos a receita de bolo pronta, né? Mas, enfim, eu gostaria muito, né, de a gente poder caminhar, né, junto com a Diocese, e isso eu vou perseguir, dentro dessa reunião que nós vamos ter na próxima semana, além do pacto, nós vamos conversar também sobre o núcleo, o nosso núcleo, que afinal a Diocese, né, ela participa do núcleo desde o seu começo, né? Tá certo? Tem vários agentes de pastoral no nosso grupo. Pastoral da Cidadania, por exemplo, né? Tá lá fortemente presente. Né? Tem o Ricardo Fischer, tem o Paulo, né? Enfim. Bom, mas o que eu quero falar é o seguinte, vamos fazer, cara. Eu tomei minha segunda dose de vacina e nessa semana eu completo o período de imunização, né? E eu quero ver se a partir da próxima semana começa a sair em campo, né, devidamente protegido, né? Eu vou te falar, infelizmente é um risco ainda, né? É um risco. O Sérgio Storr, né? O grande Sérgio Storr, nosso querido Sérgio Storr, tomou as 2 vacinas e pegou Covid. Está entubado, foi entubado, infelizmente foi entubado, né? E a família dele, segundo a última informação que eu recebi, deu tudo negativo. Deu tudo negativo. As pessoas estavam mais próximas dele, né? O cara pegou, ele já estava imunizado, entre aspas, né? O Frei Scherry, Frei João Scherry. Diz que a Marília falou para mim que ele estava já vacinado. Pegou Covid e morreu. Já estava com as 2, né? Mas, olha, é assim, de qualquer maneira, eu pretendo começar aí em campo devidamente protegido, né, com duplas máscaras, mantendo distanciamento social. Eu fui na manifestação do dia 29, tá? E teve aglomeração, o pessoal dava bastante orientação, tinha máscara à vontade, máscara FPP2, tá? Fator de proteção, aquela boa mesmo, né? Distribuindo, orientando, não, essa de pano não serve, usa essa por cima também, né? Álcool gel, pessoal, vamos manter o distanciamento. Muita gente não manteve, eu não tive. Em área aberta, né? 2 metros para cada lado, o vento ainda por cima me favorecendo. Eu estava com medo ainda, né? Mas eu vi que a situação estava minimamente controlada, né? Vai ter agora o 19 de junho, né? Tô dentro, sabe? O que eu puder divulgar, né? E colaborar na organização, vou colaborar, sabe? Agora, cada um tem que avaliar, né, a sua condição, né? Mas, com certeza, quem se propuser, né, a fazer algum encontro, alguma reunião, né, fazer uma manifestação, está muito atento, né? Se teve gente que ficou abraçado lá, né? Enfim, bom, deixa quieto. Você pega, se distancia e bola para frente, né? Embora todos estivessem com as máscaras, tá? Com as máscaras apropriadas, mas não dá para se arriscar tanto.
tem que manter esse distanciamento, né? Mas é que nem a gente está conversando, sabe, temos que fazer alguma coisa. Essa é a realidade, temos que fazer alguma coisa, temos que ir para as ruas, né? Quem se sentir minimamente seguro, né? E vamos em frente, vamos em frente. Mas é isso, já falei demais, parem aí, por favor. E olha, já são 19h43, já passamos o limite que a gente já tinha negociado, mas uns 5 minutinhos aí, vai pelo menos, tá bom? Não, eu acho que, por exemplo, se existe a proposta da concessão de a gente começar esse trabalho, eu acho que a gente tem que abraçar, tá? E aí a gente vai desenvolvendo, até para a gente poder alargar para outros bairros, para outras coisas, né? Porque de algum lugar tem que começar. E já tendo essa facilidade, né, que já existe, por exemplo, um núcleo, né, que eu estou entendendo, já existe algum trabalho, um núcleo de trabalho, já fica mais fácil. E a outra coisa é o seguinte, a gente vai deixar para colocar as nossas disposições no qual o grupo que a gente vai participar lá no WhatsApp ou já vai dar uma definida aqui? Eu não entendi a tua dúvida. Fala. Não, por exemplo, nós temos 4 grupos, certo? Principalmente comunicação intercrespes e a Observatório Regional de Conjuntura e a de Articulação. A minha pergunta é a seguinte, a gente vai deixar para a gente se definir lá no WhatsApp ou a gente já vai se definir aqui agora? Olha, eu acharia muito oportuno se esse grupo pudesse já se posicionar, porque seria um incentivo, né? Quando a gente divulgar, se tiver já alguns nomes, né, em cada um dos grupos, para o pessoal se motivar, né? Mas, enfim, é só uma ideia. O que vocês acham? Essa reunião de hoje foi divulgada com antecedência no grupo, não? Foi. E está sendo gravada. Não, sei, mas gravada para depois. Eu digo... o grande problema é conciliar agendas, né? Se pudesse intervindo hoje, né? O grande problema... 9 pessoas, é isso? É mais ou menos a média que a gente costuma ter, Pascoal. Pois é, nós precisamos dar um jeito de ampliar isso, né? Se for possível. Bom, eu acho que essa estrutura que a gente está montando, eu acho que nós somos muito poucos para definir isso como definitivo, né? Talvez isso aí a gente devesse colocar como uma proposta que a gente fosse trabalhando com esses 4 grupos, mas não de tal forma que nós aqui, né, em tão poucos, a gente definisse uma estrutura, né, e, olha, a estrutura é essa, vamos trabalhar nessa estrutura. Acho que talvez a gente pudesse dar um pouco de chance para as pessoas avaliarem, darem opinião, fazerem sugestões, até críticas, né? Não sei, porque eu acho que nós somos muito poucos ainda, né, para definir uma estrutura e acho que como ideia inicial, mas não que a gente fique com isso como sendo uma coisa pétrea, né? Professor, eu entendo a sua colocação, mas eu fico com medo das pessoas... A gente se decidiu em cima de informações, né? A gente teve... O Baldo fez todo um histórico, né, para que a gente pudesse ter base para poder chegar nesses 4. Eu tenho dúvidas se as pessoas no grupo... O WhatsApp já é um lugar muito confuso, né? Complicadíssimo. Se a gente propuser isso, jogar isso no grupo, isso vai gerar Não, eu não digo no grupo, não. Eu digo a gente... Você diz uma outra reunião. Para a gente... Enfim, mas não deixar isso como algo definitivo. Algo, olha, está definido, é assim, que nós somos muito poucos, e eu não sei qual é... Enfim, como é que as pessoas vão ver a legitimidade
de poucas pessoas definindo a estrutura. Eu acho que essa é a preocupação, né? Tá, nesse sentido eu concordo. Então, que a gente jogue como sugestão e diga que a gente vai aprovar isso na próxima, né? Na próxima, ou daqui a 2 ou 3, e chamando mais gente, né? Porque aí, quando definir, você tem uma base maior, né, para defender essa proposta, né? Pascoal, foi chamado. A reunião foi chamada, né? Eu acho, por exemplo, aqui, quem está aqui se pôs ou vai se dispor ou não vai se dispor. Tá? Eu acho que já deveria, pelo menos daqui, já sair pelo menos esses 4 grupos, definindo, tais e tais pessoas estão nesses grupos, tais e tais pessoas estão nesses grupos, esses grupos foram definidos. Pode até colocar, vamos conversar mais para frente, se há necessidade de haver mais, né, dessa estrutura ser ampliada, né, e porque senão também a gente fica patinando, sabe? Fica patinando esperando, Eu acho o seguinte, a gente lança e vem atrás, né? Não como assim, como imposição, tá? Mas como, porque a gente, sabe, senão a gente vai ficar fazendo reuniões e, para dizer a verdade, estou cansado de um bocado de reunião, já perdi um bocado de reunião, já aparece tanta reunião, que já não aparece em uma porção. Eu entendo a preocupação. Eu acho que você está certo nessa preocupação da gente não ficar eternamente fazendo reunião, né? Esse é o grande problema dos movimentos sociais, tá? A própria BEPS, o GT de articulação, tem mais de 100. Normalmente aparece 15, e são sempre aqueles 15. E os 15 que decidem pelos 100. E aqui é a mesma coisa. Com tranquilidade, eu não vejo... Nós somos representativos, sim. Nós que estamos toda hora aqui conversando, se dispondo, né? E eu não creio, sabe, que dando mais essas outras etapas, né, que vai trazer tanto mais gente, né? E sabe que se a gente mostrar uma estrutura, né, uma organização mínima, que nem a gente já conversou e definimos, né, lançando, o pessoal, ouvi conversa, finalmente temos aí algo para a gente poder tentar caminhar, né, enfim. Mas nada é eterno também, né? A gente pode fazer dessa forma, lá na frente, realmente vamos ter que juntar esse grupo com o outro, porque não está sendo possível ficar isolado. Não tem problema, é dinâmica a coisa mesmo, sabe? Não precisa ser uma coisa pétrea mesmo, né? A própria BEPS volta e meia criando grupos, né? Enfim, mas é só a minha sugestão também. Agora, isso que o Inácio falou é perfeito. Ninguém se sinta obrigado, né, a já agora a se inscrever em algum dos grupos. Cada um, tem liberdade total, né, de acordo com os seus compromissos, porque aqui ninguém está de folga, cara. Ninguém está de folga. Com certeza. Né? Então, cada um avalia, né? Pode se inscrever em mais de um grupo, por sinal, né? Que nem lá no Grito dos Inscritos foi assim. Né? Tem gente que está se inscrevendo em vários grupos, né? E porque acha que tem disponibilidade para tanto, né? Mas, enfim. Então, é isso. Vamos fazer o seguinte, quem quiser já se inscrever nos grupos, coloca no chat, tá certo? E depois... os nomes que forem, né? E esses grupos que a gente já definiu, eu lanço lá no grupo, né? A partir junto com a ata, junto com o vídeo, né? Da nossa reunião, e o pessoal se inscreve querendo, né? Tá certo? A gente toca, vamos tocar, né? E a gente vai avaliando. O que vocês acham? Tudo bem? Pode ser assim? Conceição está em dúvida. Conceição, fale do Conceição. Não? Não, eu só falei que eu não sei ainda qual grupo e peço desculpas que eu vou precisar sair, que eu tenho orientação de aluno agora. Puxa vida, obrigado, hein, Conceição. Eu sei que tua vida é corrida. Obrigado mesmo.
Obrigada, gente. Valeu. Prazer encontrar vocês, viu? Muito Tamo bom. junto. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. um abraço. Tchau, Pô, tchau. Tchau, tchau. Bom, então é isso, gente, tá? Beleza? Vamos combinar dessa forma. O de Santana também vai precisar sair, beleza? Tudo bem, Silvio? Maravilha. Né? É isso? Tá ok. E a gente também, vamos encerrando, né? Mas a gente... Eu vou ver depois os chats aqui, que eu não vi, sinceramente, tá? Se não tiver ninguém, também não tem problema. Lá no grupão, cada um pensa melhor, e se inscreve aí no grupo que achar por bem, tá bom? Não tem problema, não. Deixa eu ver aqui. Então, beleza. Tá ótimo, tá ótimo. Maravilha. Mais alguma coisa, pessoal? Tá bom, né? Beleza? Ô, Clemente, bom te ver, Jean-Pierre. Puxa vida, grata surpresa, hein? Marília, Inácio, Pascoal, Velho de Guerra, Ricardão. Ricardo, muito bom, viu? Se cuidem, tá? Valeu, obrigado. Ô, Pascoal, fica um minutinho só que eu precisava falar contigo. Tá, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a nossa gravação.